Imagina 1000 mulheres à disposição, e aí a cultura da cidade considerava um culto como esse, que para nós é algo horrível, considerava algo bom. O pior de tudo é quando a cultura ela está adaptada ao pecado. Amém, queridos? Chamar o pecado de cultura. Vocês viram nos últimos anos quantas coisas abomináveis aí estão pintando na sociedade, chamada de cultura. Não, isso aqui é cultura, gente, não é pecado, é cultura. Isso está acontecendo, vai acontecer, só que isso não é um desenvolvimento novo. Isso é algo que já tinha, que está voltando. O culto pagão era um culto extremamente odioso aos olhos de Deus, abominável. Ela tinha prostituição, era um culto sanguinário, ela tinha muitas coisas que ofendem a santidade de Deus. E Corinto era uma cidade aculturada a isso. E eu quero que você entenda. Paulo chega nesse lugar, planta uma igreja, e a igreja ela tem uma composição fácil de você perceber. Irmãos, se você pegar cada igreja, em cada bairro de São José, você vai perceber que ela é diferente uma da outra. Pode ser do mesmo ministério. A igreja daqui não é igual do Motorama, que também não é igual lá do Novo Horizonte, que não é igual lá da minha terra, lá Zona Sul, dentro do mesmo ministério. Agora imagina as culturas diferentes de cidade para cidade. E cada cultura vai tocar a igreja, por quê? Porque a igreja é formada de pessoas que vêm lá da sociedade, com seus costumes, com suas vivências, com seus arranjos familiares. Então, quando você pega Corinto, Paulo está lá evangelizando. Quem que ele vai ganhar para Jesus? Um camarada que estava acostumado a ir lá no templo de Afrodite. Um marinheiro que estava acostumado a passar 6 meses na água, depois voltar a fazer tudo que não presta e voltar para a água. E aí você pega essas pessoas e você tem que colocar uma doutrina de sujeição a Deus e de santificação. Você imagina? Aqui realmente, quando ele fala sobre nascer de novo e viver em novidade de vida, aqui tem que ser uma prática real. Porque tudo que eles estão acostumados desde criancinha a viver, não pode mais. Não dá mais. Irmãos, hoje nós, graças a Deus, né? Mas a gente ganha alguém para Jesus, o camarada já vem até com terno e gravata. Parece que a sociedade, em alguns pontos, civilizou em muitas coisas. Então tem muita gente honesta aí que só falta conhecer Jesus. Eu tenho um amigo que fala assim: rapaz, no dia que você aceitar Jesus, você vai direto para o púlpito. Cara honesto, trabalhador, dedicado, altruísta. Amém. Mas lá não era assim. Lá a pessoa vinha toda corrompida pelo pecado. E se você perceber, irmãos, isso daí vai inferir na cultura da igreja. Porque uma pessoa desestabilizada, ela tem a capacidade de desestabilizar toda uma organização quando ela adentra essa organização. E aí a igreja tem que ser tão forte, tão preparada, tão consciente da sua missão, tão, vamos dizer assim, aculturada ao reino dos céus, que quando a pessoa chega toda enlameada, ela não vai enlamear ninguém, porque a graça daqui é maior do que o pecado de lá. Só que para isso a igreja tem que estar estabilizada. E não era o caso de Corinto. Amém? Corinto, o negócio não era assim. Então, havia coisas ali que era importante, e eu estou falando isso de forma introdutória, que não acontecesse. Porque uma pequena brecha, e eu vou falar sobre essa questão da brecha, do rasgo, da rachadura na essência santa da igreja, isso aí poderia corromper toda a natureza daquela igreja. Amém? Por isso que Paulo foi tão enfático. Tem que resolver, porque se não resolver a igreja morre. Mas uma igreja local pode morrer? Pode. E aí tem muita gente, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E tira do contexto esse texto. Se a igreja local ela não vigiar e não cumprir o seu papel, ela morre. Deus levanta outra do lado, mas aquela ali deixa de existir. Isso aí você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, 1 Coríntios, em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, a capacidade que a igreja tem de muitas vezes abraçar coisa que Deus não quer e adoecer e acabar, se extinguir. Eu estou falando de igreja local, a igreja de Deus nunca vai se extinguir, mas a igreja local pode acontecer dela apostatar, dela perder a essência e dela acabar. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, amém? E Corinto tinha agora essa inserção de Paulo: olha, vamos vigiar aí, vamos mudar
porque o negócio não é fácil. Ser igreja em Corinto não é fácil. Então precisamos pensar nisso um pouquinho. E vamos direto para o texto, amém, queridos? Amém. Os irmãos entenderam, diga amém. Amém. Ufa, que bom. Irmãos, a introdução do capítulo 1, da lição número 1, fala sobre unidade e sabedoria de Deus. Logo falei para vocês que ela aprofunda num temário que é central dentro do Evangelho. Queridos, tem muita igreja que tem tudo, mas falta comunhão, então ela não tem nada. Tem muita igreja, irmãos, que tem suas retóricas, tem seus projetos. Hoje tem tanto negócio de gestão de igreja, programa, igreja de propósito, igreja não sei o quê. Tem tantos gurus que deixaram Jesus de lado, que aí sobrou nada. Virou uma igreja empresa, mas não tem Jesus, então não tem nada. O perigo da gente não entender, primeiro, nós somos chamados à unidade, à comunhão em Cristo, amém? O vínculo da perfeição é o amor, o vínculo que nos coloca diante de Deus todo dia, em relacionamento com Deus, é a nossa relação com o irmão. Isso é coisa que a gente deveria entender, que parece que não se entende. Enquanto a igreja não entender que ela não tem como vincular diretamente a Jesus, sem passar pelo relacionamento com os irmãos, ela não vai entender o que é ser igreja. Tem gente que pensa que é lobo solitário, igreja não é lugar de lobo, igreja é lugar de ovelha. Ovelha de rebanho. Amém, queridos? Amém. Eu estou em casa, eu sou igreja. Não funciona. Eclesia é plural, é assembleia, ajuntamento. Então, só sou igreja quando eu entender que eu dependo do meu irmão depende de mim. E aí isso é a tal da koinonia. Unidade é um negócio que não é fácil de estabelecer. Nós podemos estar todo mundo caladinho, um do lado do outro, não tem briga nenhuma, mas não está em comunhão. Pode acontecer de você estar dentro da sua casa com seus irmãos, com sua família, papai e mamãe, um monte de coisa boa acontecendo, e você não tem comunhão com essas pessoas que vivem com você. Isso pode acontecer. Mas na igreja de Deus isso não deve acontecer. Não é porque pode que deve. Amém? Os irmãos entendem? Então tem muita igreja que tem tudo para dar certo, só que uma fagulha de dissensão destrói a capacidade da igreja crescer. Eu já congreguei em igreja que tinha passado por um processo de destruição, e ela acabou com a igreja praticamente toda. Não tinha, a igreja não tinha, você fazia um culto, não tinha glória a Deus nem para fazer café. E aí era uma luta, irmãos. Quando eu entrava lá era um peso, aquela igreja tinha uma penumbra naquela igreja, por causa de brigas, muitas brigas. Eles se pegaram pelos cabelos, saíram rolando no meio da rua, foi pro YouTube, foi pro Facebook, e o pastor falou, vai para lá dirigir que eu preciso de você lá. Eu falei, logo eu? Você vai perceber. Quando eu cheguei lá, que eu dei uns 5 minutos de loucura também, aí o povo começou a entender que eu tinha comunhão, o negócio ia ficar feio. E depois de um ano trabalhando o tema comunhão, perdão, vida madura, sabedoria, deságua em relacionamento. Uma pessoa madura, irmãos, ela consegue se relacionar. Uma pessoa infantilizada, ela não se relaciona bem. Amém, queridos? Amém. E é o que mais temos hoje. Pessoa de 80 anos mais infantilizada. Pessoas casadas com 5 filhos mais infantilizadas. Isso é um problema social que nós estamos tendo aí desde a década de 90. Uma geração aí que passou por um processo de crescimento inadequado. E aí, o que vai acontecer? Corinto vai acontecer nessa situação. E nós vamos pensar um pouquinho disso. Se eu fico só na introdução, não vou fazer isso. Irmãos, o textual, olha que coisa linda. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e tenha unidade no falar. E o falar é o princípio de outras coisas. Não é só falar a mesma coisa. Falar até papagaio fala. Mas ele está dizendo que quando você falar alguma coisa, você expõe alguma coisa, é aquilo que você tem convicção. E o que você tem convicção que você fala, é a mesma coisa que o irmão do seu lado tem convicção e fala. Se só tem um evangelho, por que a gente briga? Se só tem uma direção de Deus, se só tem uma missão na igreja, por que a gente briga? Então hoje, a gente tem um problema muito grande, que a própria igreja está dividida em vários segmentos, em vários pensamentos. Dentro da própria congregação tem 3 pessoas, cada um tem uma convicção diferente. Isso é errado. E aí nós vamos pensar nisso daqui a pouco, tá bom? Todos falamos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. E quando você escutar a palavra dissensões, pensa numa rachadura, numa brecha.
E rachadura, o problema dela é que geralmente ela não para de crescer. O problema da rachadura, quando você olha para ela, não é o tamanho que ela está, é o tamanho que ela pode chegar. É que ela parece que evolui. O perigo, quando você olha para a rachadura, é que você pensa na estrutura. Você fala, ei, essa estrutura está corrompida. Pode ser que dê uma chuva de noite e essa casa caia. O problema é que não dá, irmãos, para confiar que a rachadura, ela vai ficar naquilo ali só. Então a dissensão, ela tem a capacidade de atrair outros. Os partidos crescem. As brigas aumentam. As pessoas costumam pegar, vamos dizer assim, atrair seguidores. Ó, estou com briga com fulano, mas não é gente boa. Daqui a 2 minutos ele não é tão gente boa assim. Daqui a 3 minutos, cara, eu percebi que ele não presta. Por quê? Porque o digno irmão que está criando a dissensão, ele usa todo o potencial que Deus deu para aumentar essa brecha. Então, vamos pensar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá bom? Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disposição mental é uma questão que a gente precisa criar, amém? Ó, quando a gente vai estudando, quando a gente vai entendendo a nossa missão de vida, quando a gente vai entendendo o propósito que você foi chamado a Cristo e aqui, porque você foi plantado aqui, aí você tem que entender o que você está fazendo aqui. Se você não entender o que você está fazendo aqui, uma coisa pode ocorrer, você se torna imóvel, sem função, sem fruto, sem capacidade de crescimento em você e sem cumprir missão relativa à igreja e a quem está do seu lado. Porque eu acredito que todo crente tem uma missão para abençoar quem está do lado dele, de alguma forma. Eu acredito piamente nisso. E quando você não entende sua missão, você não cumpre ela. Você não faz isso. Então eu vejo muitos irmãos talentosos, cheios de sabedoria, capacitados e até demais, mas que estão infrutíferos. E parece que quando uma árvore infrutífera, parece que ela tem um poder de sujar mais, né? Começa a cair folha para demais, começa a cair... A florzinha até dá, mas cai e suja. Então poderia ser frutífero e abençoador, se torna incômodo. Então eu falo isso para o meu pastor. Eu falo assim, pastor, bota eu para trabalhar. Porque eu sei trabalhar, eu dou trabalho. O senhor sabe. Põe eu para trabalhar. Eu cansado sou melhor do que eu ocioso. E ele fala muito isso. Ele fala assim, ó, você precisa arrumar mais coisa para fazer. Eu falo, pois é. E na igreja é assim, pastor Rosal. Às vezes a pessoa que não está cumprindo sua missão de vida, está atrapalhando o outro de cumprir. Amém? Então aqui nesse tangendo a isso, quando na minha mente, quando no meu intelecto eu tenho compreensão daquilo que Deus quer de mim, por que Ele me plantou aqui? Irmãos, isso daí vai ser uma defesa, para que eu não seja, irmãos, um estorvo, para que eu não venha atrapalhar o plano de Deus para a congregação ou para o meu próximo. Amém? Só na introdução. Irmãos, saudação e gratidão. Vamos lá. Tô com vontade de expor com mais profundidade isso aqui, mas pelo horário a gente nunca vai conseguir, que é muita coisa, muita mesmo. Graças a Deus por isso. Na introdução, irmãos, eu já fiz dizendo que a igreja de Corinto ela foi plantada, logicamente, numa cidade cosmopolita, gigante, numa cidade cheia de problemas sociais, religiosos, uma cultura, irmãos, que era um quebra-cabeça. Imagina uma cidade portuária, uma cidade de Santos, por exemplo. Entra gente, sai gente do mundo todo. E ali, irmãos, é miscigenado. Tudo que não presta, junta ali. Está sempre em passagem. Tem sempre gente nova na área. E as pessoas ali, na verdade, quando elas pisam em terra, elas não querem coisa boa, não. Elas não vão chegar no porto e falar assim, tem uma igreja perto? Não é bem por aí. Então a gente precisa entender a dificuldade da cidade que Deus escolheu para Paulo plantar essa igreja. Amém? E, irmãos, toda vez, se você pegar um livro aí sobre plantação de igreja, ela vai ter um monte de regras para a gente escolher o melhor lugar. O lugar onde a igreja vai crescer mais rápido. Onde vão ter mais facilidade em pagar, por exemplo, o aluguel da igreja. Tem tudo isso lá nos livros de plantação de igreja. Aí tem hora que eu tenho que rasgar o livro todinho e dizer assim, Jesus pega, coloca num local onde todas aquelas regras não se aplicam. Ela põe no lugar mais difícil, onde certamente pelas leis racionais eu não pago aluguel, onde as pessoas, pela minha visão humana, não querem evangelho, mas é lá que Jesus resolve salvar a gente. Olha você ver que negócio doido.
Então, propriamente, Deus escolhe aquela cidade de Corinto para ser o local onde vai ter uma grande e poderosa igreja. E eu ouvi um autor falando que se não fosse a problemática de Corinto, nós não teríamos tantas respostas teológicas, porque as respostas foi na carta a Corinto, mas tem abençoado a igreja de todos esses 2000 anos em toda a face da terra. Amém, queridos? Amém. Às vezes o problema de uma pessoa se torna referencial de solução para um monte de gente. Amém? Amém. Saudação e gratidão. Olha que coisa linda. As palavras de abertura da carta possuem elementos essenciais de uma saudação comum. Então, uma saudação de uma carta é praticamente padrão. Se você pegar as 13 cartas de Paulo, ela tem um padrãozinho. Ele sauda a igreja, ele vai saudar a igreja, e ele vai abençoar a igreja, e ele vai falar sobre algum caractere daquela igreja. No caso aqui ele fala sobre santidade, sabedoria. E eu, muitas vezes, irmãos, eu li isso aqui, eu falei, isso aqui é ironia. Porque existe, irmãos, dentro das escrituras, porque é escritura, porque é escrita, é literatura, tem vários gêneros, e um deles é a ironia. Jesus fez isso. Quantas vezes Jesus ironizou a santidade dos fariseus? Muitas vezes, porque não era uma santidade real. Paulo muitas vezes falou, ei, os apóstolos são fraquinhos, vocês são fortes, hein? Por quê? Porque o pessoal era muito soberbo, se achava. E Paulo falou, nós que estamos morrendo por causa de vocês aqui, nós não somos ninguém, mas vocês já estão enriquecidos em tudo. Olha que coisa linda. Mas nesse ponto aqui, depois de estudar bastante, eu percebi que não é irônico. Quando ele fala que a igreja é santa, é porque Cristo é eficaz em santificar a sua igreja. Não é porque eu sou realmente em mim mesmo, mas porque Cristo me santificou, tirando o lodo do pecado e colocando na rocha que é Cristo. Então a capacidade de santificar, irmãos, é de Deus. Eu não tenho. Eu posso pegar uma pessoa, dar um choque psicológico nele, colocar na melhor escola de São José, vestir ele do bom e do melhor, cuidar dele da melhor forma possível, e depois de um ano ele pode retornar lá para o lodo do pecado, da onde ele está aculturado. Eu não troco a natureza de ninguém, mas Jesus troca. Jesus tem capacidade de trocar. Então, quando Paulo ele entrega essa saudação, ele vai falar praticamente o que ele enxerga no prisma espiritual. Pastor, mas tem problema na igreja? Tem, e sempre terá. Onde tem gente tem problema, mas a igreja é santa em Cristo Jesus. Esse é o mistério. Não é porque a igreja tem problema que ela deixa de ser santa em Cristo Jesus. Isso é a graça. Amém, querido? Mas isso também não é um salvo-conduto para mim continuar. Já Jesus me santifica, vou viver de qualquer jeito. Essa doutrina herética da hipergraça que está sendo muito divulgado entre os jovens reformadinhos. A gente pode fazer o que quiser. Esses dias um pregador levava muito na minha igreja, um menino novo, inteligente demais, intelectual. Esses dias ele postando lá, tomando uma cerveja na praia. É porque eu estou livre em Cristo. Não, você não está livre, você está prisioneiro das besteiras que tem na sua cabeça. Porque não precisa disso, irmãozinho. Por que você acha que você precisa disso? Você está prisioneiro de uma besteira que você escutou em algum momento da sua fé cristã. Não está trazendo nada de bom para você. Então muitas vezes as pessoas, e Paulo mesmo falou sobre isso, não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne. Nós somos libertados do pecado, mas fomos feitos servos da justiça. Então tudo que for do bom é para a igreja. Tudo que for mais ou menos já não serve para nós. Amém? E aí a nossa santificação deriva da vontade de Deus, vem da vontade de Deus. Porém a nossa santificação cotidiana, nós vamos falar sobre isso, sempre será uma responsabilidade nossa. Ele te limpou, mas ele espera que você continue limpo. É muito interessante porque Pedro não usa. Pedro é Pedro, né, irmãos? Ele não usa um termo tão bonitinho. Tem hora que eu procuro na minha mente um termo mais ou menos bem educadinho. Quando sai na boca não é tão educadinho assim, por causa da minha natureza. E Pedro um dia fala dessa forma: a porca lavada voltou para a lama. O cão voltou e comeu seu vômito. Olha que coisa nojenta. Mas ele está dizendo quão nojento é alguém ser limpo por Cristo
e depois retornar para o pecado. É lama e é vômito. Para a gente não ficar no meio termo. Porque hoje estão chamando pecado de erro. Ah, alguém cometeu um erro. Não foi erro, foi pecado. O pecado mata. Amém, queridos? Amém. O pecado mata. Só que, não vamos falar a palavra pecado, que é muito pesado. Vamos falar erro. A pessoa escorregou. Não, ela não escorregou, ela pecou. Ela adulterou. Ela mentiu. Ela, enfim. Então a gente tem que pegar e muitas vezes falar o literal, para que os irmãos não fiquem pensando que o negócio foi amaciado pela graça. Não foi. A graça nos dá abertura para o céu, mas continua existindo o inferno. Amém? A graça nos dá perdão para o pecado se tiver arrependimento e confissão. Então a gente ainda tem uma responsabilidade. Nessa introdução, irmãos, Paulo aparece com Sóstenes. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo também, toda a introdução dele, ele se apresenta. E ele se apresenta como apóstolo, que foi um grande problema para ele no seu tempo, porque as pessoas, principalmente Corinto, duvidavam da sua vocação. Irmãos, as pessoas falam, meu pastor, meu querido, no dia que você chama a atenção, no dia que você põe numa disciplina por causa de alguma coisa grave, aí você já não é mais meu pastor. Não, você não é nem pastor mais. Ela vai duvidar da tua vocação. E Paulo, quando ele planta a igreja, ele é o apóstolo. Mas quando Paulo diz, fiquei sabendo pela família de Clô, que entre vocês tem partidarismo, que vocês são carnais e coisa mais, que ele vai falando isso. Aí a igreja fala assim, será que Paulo era apóstolo mesmo? Eu acho que não. Veja só, é muito fácil assim, mas o meu profeta querido, sempre profetizando chave, bênção, no dia que ele fala, meu amigo, se conserta, eu acho que esse cara perdeu o dom. Eu acho que esse cara não é mais profeta não. Então, quando Paulo vai começar a carta, ele se apresenta, sou apóstolo sim, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Foi ele que me vocacionou. Depois ele vai explicar, eu sou como um abortivo, eu não tive entre os 12, mas Cristo me encontrou no caminho de Damasco e me fez apóstolo, e eu tenho convicção do meu apostolado. Então ele vai ter convicção. Estão duvidando dele? Quanto mais duvida, mais ele planta igreja, mais ele trabalha para Jesus, porque é desse jeito que a gente tem que fazer. Não, se toda vez que alguém duvidou da minha chamada eu parasse, hoje eu estava lá atrás, não tinha que caminhar. E eu dou risada, porque a mesma pessoa que duvida de você é a pessoa que vai lá te honrar na hora que Deus começar a frutificar a tua vida. E você não pode nem achar ruim com ele, nem brigar com ele, como estamos falando aqui que tem que perdoar e andar para frente. Olha que coisa boa. Então, ele apresenta já no primeiro versículo, essa saudação se apresentando como um apóstolo de Jesus. Ele não é de qualquer um, ele é de Jesus. Você está, irmãos, eu vi essa semana alguns vídeos, que eu não sabe que eu estudo muito a questão eclesiológica, então eu acompanho convenções, sou obrigado a isso, não gosto, mas eu tenho que fazer isso. Então, quando tem uma sessão transmitida, eu sempre assisto, para ver o que está acontecendo, com as decisões, como é que eles tratam. E eu vi muita gente, vamos fazer uma entrevista com o obreiro, você quer ser pastor? Você vai me servir? Você vai me obedecer? E em nenhum momento falava o nome de Cristo. Então, muitos lugares por aí, irmãos, nós somos trabalhadores da igreja. Irmãos, tem que entender que a igreja é de Cristo, nós somos trabalhadores de Cristo. Quando a gente se entender assim, irmão, minha responsabilidade vai transpassar os muros da igreja. Enquanto o pastor estiver olhando para mim, como eu sou trabalhador dele, eu vou servir. É igual um mau funcionário. Quando o patrão está junto, ele é uma belezinha. O patrão vira as costas, vira uma carniça. Tem muito crente que dentro da igreja é uma belezinha, porque ele acha que a sua relação é com o pastor. Aonde a visão do pastor alcança, ele vigia. Quando a visão do pastor cessa, ele está longe, agora eu posso tirar a capa. E não pode ser assim. Tem um que te vocacionou, te chamou, ele vai te trazer a recompensa do último dia. Não vai ser eu, não vai ser o pastor, e ele está de olho em você. Olha que coisa boa. Então, ele vai apresentar o seu apostolado, e ele vai apresentar o irmão Sóstenes, que isso aqui é uma coisa divina para mim. O irmão Sóstenes arrumou problema com ele. Era um cara que trabalhava na sinagoga lá de Corinto, quando ele foi evangelizar. E esse camarada teve um atrito com ele lá, arrumou empecilho para ele. Só que Jesus é bom, salva a vida de Sóstenes, e Sóstenes passa a ser um ajudador dele. Olha só. E agora, quando ele escreve a igreja, ele fala assim: gente, sabe quem está comigo? Sóstenes.
Aquele que arrumava problema, aquele que brigava. Mais uma vez, irmãos, nada é solto nas escrituras. Há uma unidade de visão. Sabe o que Paulo está falando aqui? No primeiro versículo, sem que ninguém perceba, ele está dizendo: se no meio das tribulações que esse cara me causou, eu consigo perdoar e trabalhar com ele, por que vocês não conseguem trabalhar entre vocês? Por que você ainda está lembrando, esse irmão me magoou? Foi agora, irmão? Não, foi em 1988. Ele me magoou, não consigo esquecer. E você não sabe, irmão. Quando a gente era do grupo de adolescente, a irmã já está com 80 anos. E não esquece. Irmãos, não só esquecer, você tem que perdoar e caminhar. Amém, queridos? Amém. Então aquele que foi o atrito daquele momento vai ser teu ajudador de hoje. E ponto, acabou. Passa para frente. Eu tenho muito isso na minha história. Camarada, eu sentava no púlpito, pastor Rosaldo, ele saía do púlpito, no presbítero. Eu ia dirigir um culto, ele saía, ele dizia: eu não sento no púlpito desse cara. Passou um tempo, Deus me abençoou, ajudei ele. Quando a esposa dele foi operada, ia lá fazer culto na casa dele, ganhou o filho dele para Jesus, 9 anos no tráfico, na cocaína, o menino alucinado, virou músico da igreja. Quando eu estava dirigindo minha primeira igreja, no dia do meu aniversário, ele foi representar a igreja dele lá, e ele foi lá e falou bem de mim. Eu falei: ganhei meu dia. E ele não falou conversa fiada, ele falou sincero. Isso que é mais interessante. Por quê? Porque tudo que ele tinha contra mim ficou no passado, tudo que ele me fez de mal eu também não levei em conta, só uso para retórica nas pregações. E aí quando passa o tempo, a gente tem uma amizade que está se prolongando aí há mais de 15 anos. Então, se a gente não tiver capacidade de esquecer o passado, como que Cristo vai esquecer o passado? Amém, queridos? Tem ou não tem ensinamento no primeiro versículo aqui? Tem. Por isso que eu gosto desse negócio. Irmãos, santificados e santos, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus está no mundo todo. Mas Deus às vezes vai especificar: a igreja de Deus está aqui no São Vicente. Então é para tu, abençoado. Eu um dia preguei uma mensagem um pouco mais pesadinha, lá na sede, foi Malaquias. E terminei, quando eu terminei, o pastor olhou assim para a igreja e falou assim: ô irmãos, essa palavra não é para nós não, viu? Aí eu falei: não é não, eu estou aqui fazendo o quê se não é para cá? Jesus quiser mandar para outro, manda para outro, erra endereço agora? Aí ele olhou para mim e falou: rapaz, segura a mão. Eu falei: não, mas mas nós somos perfeitos, mas não merecemos ser exortados. Irmãos, para com isso. Jesus é bom, irmão, não é endereço, amém? Jesus é bom e não é endereço. Então ele vai olhar para aquela igreja e vai dizer: vocês são santos. Como eu disse, não é ironia, vocês foram santificados em Cristo. É a igreja de Corinto, uma igreja que tem endereço, uma igreja que tem sua caractere, uma igreja que está sendo delimitada, é esta. Para que a pessoa não pense: uma igreja santa e uma igreja degenerada. A igreja de Corinto é degenerada. Não, a igreja de Corinto tem seus problemas, mas é a igreja que foi santificada em Cristo Jesus, comprada pelo sangue, que aceita pela fé o Senhor, erra e acerta no seu processo de crescimento, mas ainda é a igreja de Deus. Eu preguei na outra quarta-feira lá no Tatetuba, e eu usei essa temática: a igreja pode ter seus problemas, mas ela é a igreja de Deus. Eu sou otimista em relação à igreja. As pessoas estão dizendo que a igreja, ela faliu. A igreja não faliu. O projeto está de pé, ainda tem salvação, batismo do Espírito Santo, ainda tem dons e evidência dentro da igreja. Deus ainda está levantando. Temos problemas e somos falhos, glória a Deus, mas Jesus ainda é perfeito, né? Então tem gente aí falando coisa da igreja, eu olho assim: mas rapaz, você está vendo tudo de ruim na igreja? Às vezes é dentro da sua cabeça, o óculos que você está olhando está sujo. A igreja tem problemas sim, glória a Deus por isso, mas Deus deu à igreja homens e mulheres que com seus dons e talentos vai aperfeiçoar a igreja até o dia da vinda de Jesus. Então o processo ainda está em andamento, mas você já mudou, mas Jesus já melhorou alguma coisa em você, amém, queridos? Amém. Então a igreja é o plano perfeito de Deus. Olha só que coisa linda. Então, santificados e santos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Então, santificado e chamado para ser santo são duas coisas diferentes.
É o que eu falei para vocês sobre santificação. Posicional. Irmão, você está no mundo. O Espírito Santo toca, te convence da situação que você está vivendo. Você vem e escuta a palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E aí você aceita pela fé esse perdão, essa mudança de vida proposta, essa reorientação da tua natureza. E aí depois que você aceita, você se entrega a Jesus. Se você pensar no plano espiritual, é aquele texto de Salmos. Ele põe a mão lá no lamaçal do pecado que você vivia. Capítulo 2 de Efésios vai falar sobre isso. Nós vivíamos com a nossa mente totalmente orientada pela mente do nosso inimigo. Olha pra você ver. O diabo mentia dentro da nossa mente. A nossa psique era afetada por ele. Então a gente enxergava o que ele queria que nós enxergássemos. Mas quando Jesus nos pega, ele nos ilumina, ele muda a nossa consciência. E agora eu sou convencido do pecado, do juízo e da justiça. E eu já não quero, irmãos, a injustiça, o pecado, a transgressão, não quero. Então ele me tirou da lama e me colocou na rocha. Só que nesse processo não é pegar um enlameado, colocar na rocha, que ele suja a rocha. No processo ele lava você. No processo ele limpa você. Por isso que ele fala para Pedro: vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm entregado. Agora só precisa se manter limpo. Aí vem o progressivo, todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todo dia você pede perdão pelo seu pecado. Você reflete, você se examina como na ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. A gente pensa que tem que se examinar uma vez por mês. E tem irmão que ainda é audacioso. Pega o microfone e pede perdão para o irmão. Passa o mês todinho brigando com o irmão. No dia da ceia pede perdão, no outro dia recomeça a brigar com o irmão. Não pode ser assim. Todo dia é dia de reflexão, todo dia é dia de perdão, todo dia é dia de autoexame, todo dia é dia da gente crescer em alguma coisa. Então, quando você olha essa questão, em Cristo nós somos tirados do lamaçal do pecado e colocados na rocha, limpos. Agora eu me esforço pela ação de Deus, pela ajuda do Senhor, pelo Espírito Santo estar dentro de mim, que sozinho eu não consigo. Eu vou lutar contra a minha natureza, eu vou lutar contra o pecado. Eu não luto, irmãos. Esses dias eu vi uma irmã falando que ela tem o dom de apontar pecado. Eu falei: que dom lindo, maravilhoso. Irmãos, se você conseguir resolver o problema do seu pecado, já está bom. Você não tem que apontar o pecado do outro. Você tem que conseguir olhar para você, enxergar onde está a sujeirinha e, pela graça e a misericórdia de Deus, limpar essa sujeirinha. Procurar, irmãos, cada um de nós se esforçar, porque a graça de Deus, a capacidade vem de Deus, mas o esforço é nosso. Paulo diz no capítulo 3 de Colossenses: mortificai. Olha o verbo imperativo. É você que mortifica. Fugir. Quando você olha a questão do pecado da tua natureza, irmão, tem hora de lutar contra ela, tem hora de fugir. Mas em todas as coisas existem ordenanças imperativas para mim e para você. Não é Cristo que vai vigiar, é eu que tenho que vigiar. Não é Cristo que vai orar, é eu que tenho que orar. Não é Cristo que tem que fugir da aparência do mal, sou eu que tenho que fugir da aparência do mal. Perdoar, ele já perdoou, mas ele manda a gente perdoar. Então sou eu que tenho que perdoar. E se eu não perdoar? São retidos os meus pecados, segundo as Escrituras. Eita, imagina eu um dia todinho brigado com o irmão, sem perdoar ele, e um dia todinho Jesus não perdoa meus pecados. E aí? Está nas Escrituras, não inventei isso, não é livro de autoajuda. E agora? Então, ele olha para a igreja e fala: estão santificados em Cristo, amém. Mas também são santos, foram chamados para ser santos. Então esse ser santos é uma atitude contínua. Por isso que até o apóstolo Pedro, quando fala de santidade, ser de santos, como eu sou santo, buscar a paz com toda a santificação, senão ninguém verá a Deus. Então veja só que tem atitudes de Deus a nosso respeito e tem atitudes nossas a respeito de Deus. Amém? Mas em todas as coisas, a minha ou dele, se não for pela graça, eu não venço. Eu dependo inteiramente dele, até nas minhas responsabilidades. Amém, querido? Não é porque a responsabilidade é minha que eu consigo fazer sozinho. Eu só consigo fazer se a graça de Deus me garantir esse sucesso. Tentação. A tentação vem sobre todos. Mas a Bíblia diz que ele, junto com a tentação, ele dá o escape. Ele dá o escape. Mas por que a gente cai na tentação? Porque a gente estibunga, né? Opa! Fazer de conta que não vi. Fui que fui.
Igual um amigo meu uma vez, ele doidinho atrás de umas meninas lá, eu peguei e falei, rapaz, sai prato, Satanás, sai de perto. Ele falou, se é prato, eu tô com faca e garfo na mão. Eu falei, meu Deus, tá com vontade. Esse tá com vontade. Mas na verdade a atitude é nossa, sim ou não? A disposição para o bem e para o mal é nossa, sim ou não? Então a gente precisa atribuir isso. Toda a igreja é santa em Cristo Jesus. A igreja só tem um dono, está na revista. E esse dono tem nome e sobrenome, é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, ele é a cabeça, ele é a base da igreja e o resto é só pescoço. Tem muito pescoção aí pensando que é cabeça. Jesus é o dono da igreja. Amém? A igreja de verdade só tem um dono. Só tem um dono. E a ele nós prestamos adoração. Esse é o problema do século XXI. Todo mundo quer ser dono da igreja. A igreja se tornou um bem móvel, um bem durável, que pode ser vendido, alugado, arrendado. E isso não vai funcionar. Porque Jesus é o dono da igreja, ele não vende, ele não troca, ele não dá para ninguém, é dele, a noiva é dele. Amém, queridos? Nós estamos aqui como mordomos. A palavra mordomo aparece aqui, ou economos, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre dispenseiro dos mistérios de Deus, ministros de Deus. O que esse ministro dispenseiro faz? É dono? Não, ele é apenas funcionário do dono, é mordomo, o maior da casa. Mas o maior da casa, mordomos, ainda é o servo da casa, ele não é o dono da casa, o dono é Jesus. Pode ser o maior aqui embaixo. Aí Jesus sempre fala, quem quer ser o maior seja o menor. Tem que servir a todos. Só que o povo não quer servir, quer ser servido. Acho engraçado a missão pastoral. A missão pastoral, meu Deus do céu, a gente um dia é enfermeiro, um dia, até dentista, um dia um irmão ligou para mim, pastor, estou com dor de dente. Eu falei, o que eu posso fazer com você, irmão? Não estou entendendo. É assim, é psicólogo um dia, e um dia com a irmã aqui de trás, você nem está aqui na igreja, não devia nem ter falado. A irmã ligou para mim e falou, pastor, minha filha está com problema de geografia. Estou professor de teologia. Fala um pouquinho com minha filha que ela está muito rebelde, 12 anos. Eu falei, falar o que? Eu nem conheço ela. Mas assim, pastor é para essas coisas. Apareceu o problema, joga no colo do pastor que ele se vira. Quando ele tem dons espirituais por aí, Senhor, me dá um dom para resolver isso aqui, que eu não sei de onde que veio. Então servir ao Senhor é mais ou menos assim. O Senhor, irmãos, tem muitas demandas sobre a terra, e Ele não vai mandar anjo resolver o que a igreja tem poder para resolver. Amém? Não, esse negócio do sonho para mim Esses dias a irmã pegou, falou para mim de um sonho, falou que alguém profetizou para ela e falou assim, interpreta para mim, pastor. Eu falei, irmã, eu interpreto Bíblia, eu sei fazer um tal de exegese, eu sei fazer hermenêutica, mas não sei decifrações não, só se for o pai Joaquim ali, a mãe de Ná, mas eu não sei, eu não sei, tinha que estar o Daniel que sabia, eu não sei. E a irmã ficou brava comigo, eu falei, irmão, eu não sei, eu não tenho culpa de não saber. A irmã teimando comigo que eu tinha que decifrar o sonho. E um sonho esquisito, irmão. Um dia uma irmã sonhou que eu estava saindo dentro de uma flor. Fiquei imaginando. Esse corpinho lindo, saindo dentro de uma flor. Eu falei, meu Deus, isso daí é fantástico lá quando tinha aquela abertura. Eu vou decifrar o sonho. Não tem como decifrar um negócio desse. Não, eu me senti. Eu fiquei bravo. A marca decifrou. Que negócio de flor, nem combina com flor. Nem combina. No dia da formatura da época, meu irmão, me deram um cacto. Falou que a flor combina comigo. Eu falei, me deram um cacto. Me deram um cacto. Falaram, isso aqui combina com o senhor. Eu fiquei olhando aquilo lá. Falei, isso é um xingamento, isso é o quê? Mas Jesus é bom. Irmãos, então a santificação posicional, Jesus que faz, coloca a igreja lá. Irmãos, ninguém consegue tirar da onde Jesus colocou. Glória a Deus. Só que a outra parte, a progressiva, o dia a dia depende de você, a responsabilidade é sua. E detalhe, ninguém, nem o diabo toca na sua santidade se você decidir se santificar. Ah, irmão, quantas vezes agora é assim, pastor, eu acabei de cometer um adultério ali, o senhor pode orar por mim, porque eu acho que foi macumba. O macumbeiro não tem poder na tua santificação, é você e Deus e você. A culpa é do pastor, a culpa é do líder, irmão.
resolva se responsabilizar. Amém, queridos? Amém. Deus tem essa confissão. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, essa é a santificação posicional, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Veja só que é um processo agora. Ser santos, continuar santo, buscar essa santificação. E o que é santificação? É um negócio tão simples que dá até, eu acho que qualquer criança já estudou isso. Irmãos, a separação nossa do mundo, do pecado, daquilo que regia o mundo, capítulo 5 de Efésios, vai falar que antes nós éramos trevas. Olha, a própria natureza do ser humano sem Cristo é treva. Não é que a gente vivia nas trevas, a gente era trevas. A nossa natureza, ela era trevas. Mas agora somos luz, quer dizer, nossa natureza foi trocada em Cristo Jesus. Só que a luz tem que continuar brilhando. Tem gente que apaga e esquece de ligar de novo. E aí é o processo contínuo que precisa ser alimentado. Como é que alimenta a santificação? A luz é alimentada pela eletricidade. A nossa santificação é alimentada por culto a Deus, glória, aleluia, louvor ao Senhor, oração, Bíblia. O que você pensa vai se manifestar na sua fé. Por exemplo, capítulo 3 que eu citei agora de Colossenses começa dizendo que a gente tem que olhar para as coisas que são do alto, a gente tem que buscar as coisas que são do alto. Começa a buscar muitas coisas que são da terra. Vê se você vai ficar espiritual. Fica? Não fica. Começa a andar com gente carnal. Senta do lado do murmurador. Quando termina o culto, irmão, você tem que aceitar Jesus de novo. Tem irmão, eu chego na igreja e digo, nossa, sobrou um lugar do lado do irmão. Eu vou ficar em pé. Aí o irmão, senta aqui, eu dou nas costas, vou ficar em pé, vou ficar em pé. Porque se eu sentar do lado, ele vai falar mal do louvor, vai falar mal da pregação, vai falar... Quando termina o culto, eu digo, será que não tem outro culto para mim ir, para ver se eu viro crente de novo? Porque tem gente, irmãos, que se você andar perto dele, você perde em vez de ganhar. Só que a igreja foi colocada um do lado do outro, irmãos, para um alimentar a chama do outro, a santidade do outro, não tirar, mas pôr. Amém, queridos? Amém. Por isso que a comunidade um ajuda o outro. Agora, essa progressão, esse crescimento, irmãos, ser santo não é ser santarrão, são duas coisas diferentes. Eu disse que tem, no nosso meio, os santarrões são demais, são insuportáveis. Eles veem demais, eles têm o poder de enxergar por trás das paredes. Eles têm o poder de dizer, ó, eu acho que fulano está pecando. Você acha? Como? Você viu? Não, mas eu acho. Por quê? Santarrões. Mas eles não têm espelho em casa. Eles não têm espelho em casa. Não frutifica, não ganha uma alma para Jesus, e quando você ganha, ele mata. Então são coisas diferentes. O santo, irmãos, ele tem prazer em ver um pecador se arrepender. O santarrão tem prazer em matar o pecador, pisar no pescoço dele. Olha só. O santo, irmãos, ele vê fora das aparências, como Jesus assim vê. O santarrão só consegue enxergar as aparências. Quantas vezes você vê um irmão na igreja em alguma situação, mas você não sabe o que ele veio de casa. Você não sabe os sofrimentos que ele teve, a vivência dele. E Jesus veio. Quer enxergar como Jesus enxerga? Não olha só para a aparência. Amém, queridos? Não, todo santarrão para mim é perigoso. Se a gente olha ele falando, ele pregando, poxa, alguma coisa está errada, Deus não fala comigo, Deus não fala. Não vou falar, deve estar gravando. Mas tem irmão, que ele todo dia ele vê anjo. Eu estou 30 anos nesse negócio, não vi um nem pela misericórdia. Um irmão esses dias falou para mim que viu um anjo com asa só. Não, era. Aí eu falei, irmão, você vê anjo demais, você vê anjo demais. Aí o anjo sentou lá, falou umas coisas, cuidado com o seu que. Eu digo, meu Deus, isso aí tá lá, entre os querubins. E isso é perigoso, irmãos. Essas questões de santificação é diferente. Primeiro, irmãos, é um negócio mais sutil. O nosso dia a dia. Tem muita gente querendo ser X-Men gospel. Não é assim. Orei tanto que agora eu não piso no chão. Orei tanto que agora tenho olho de fogo. Orei tanto que... irmão, você não sabe. Eu chego no culto, eu sei se o culto vai ser bom ou vai ser ruim. O culto é para tu, abençoado. Não é tu que é o juiz do culto. E aí tem muitas situações que vão começar a cobrar um preço da igreja. A igreja fica perto. Tem crente que ele é tão santarrão, quando ele entra no culto, apaga o culto. As pessoas ficam com medo de cultuar perto dele. A gente dá um glória a Deus, mas glória a Deus não está afinado não, hein? É um negócio meio complicado, sabe?
E fala a verdade, eu tenho um amigo que ele fala que é ladrão de alegria. Ele fala, ó, chegou o ladrão de alegria. Se o irmão está muito alegre, ó, sei lá, parece que o santarrão acha que vida de crente santo é uma vida de extrema sujeição e dor. Você tem que chegar no culto assim, sofrendo. Ah, isso é santo demais, olha lá, estou sofrendo. Isso aí era lá na Idade Média que era assim. Agora não. A minha santificação não depende do meu sorriso no rosto. Amém, querido? Mas tudo bem, vamos passar porque eu já acabando meus olhinhos. Ações de graça, ele dá graças a Deus por aquela igreja. É a igreja que ele acabou de saber que tem problema, mas ele está glorificando a Deus pela igreja. Lembra que eu falei sobre ser positivo, sobre ser... você não pode ser pessimista quanto à igreja. As pessoas olham para a igreja e falam, é crente. Quem que está enchendo o Instagram, o YouTube, agora o TikTok, quem está enchendo as redes sociais de problemas da igreja, falando mal da igreja, não é o diabo, é crente. É crente. As pessoas que estão lá fora estão vendo a igreja como? O pior possível. Por causa de quem? Por causa do crente. O crente querendo views. Querendo, irmãos, melhor pregação do mundo. Eu coloco lá 3 visualizações. Eu errei. Coloquei Pedro no lugar de Paulo, Moisés no lugar de Abraão. 5.000 visualizações. O povo só está buscando o erro dos crentes. Sim ou não? Sim. Então, quando a gente olha Paulo, olha a atitude de um homem santo de Deus. Ele olha para a igreja, ele sabe que tem problema. Primeiro, ele decifrou a natureza da igreja, santificados em Cristo. E agora ele está dando glória a Deus pela igreja. Com problema ou sem problema, dê glória a Deus porque a igreja existe. Aí ele sempre dou glória a Deus, dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, a graça. Se tem problema, a graça também está aí. Eu dou glória pela graça. Quando a gente fala assim, nossa, só o irmão, de novo, só a graça. Graças a Deus que ainda tem a graça. Ainda tem a graça. Então tem gente que não entende que a gente precisa, irmãos, valorizar o que Deus valoriza. E Deus valoriza a igreja de Deus. Tem problema. Temos, irmãos, eu confesso. Um irmão esses dias mora aqui atrás, espírita, falou para mim, a igreja cheia de problema, a igreja isso, a igreja aquilo. Eu falei, rapaz, é porque você não é crente. Vai na igreja, você vai ver mais problema ainda. Mas é lá que Jesus está salvando. Mas é lá que Jesus está salvando. Aí ficou sem graça. Eu falei, E é lá que Jesus está salvando. Problema tem. Pergunta para o pastor que ele sabe mais problema que você. Pergunta para alguém da diretoria que ele sabe mais problema que você. Só que apesar disso, olha só que legal. Apesar de tudo isso, nós estamos caminhando para o céu. Jesus ainda está derramando graça a Deus. Amém? Se a gente ajudar mais um pouquinho, fica melhor. Mas tem gente que não quer colaborar, mas a gente está avançando para o céu. Amém? Só um texto que eu até frisei aqui. Se não fosse esses primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? No verso 10 veremos alguns problemas existentes nessa comunidade, os quais também podemos identificar em nosso meio nos dias de hoje. O que o autor fez aqui que eu achei fantástico? Ele está dizendo, se eu escutasse falar de Corinto, eu ia dizer que essa igreja está desviada. Mas Jesus está dizendo, não, é minha, ela é minha. Tem problema, e quando tem problema eu jogo fora? Não, eu conserto. A geração nossa não sabe consertar as coisas. Eu sou assim. Depender de mim, não funcionou, joga fora. Compra outro. Mas Jesus é da época que não tinha que jogar fora. Eu era carpinteiro, vamos arrumar isso aí. Vamos resolver isso aí. Se eu for jogar fora pessoas, as pessoas são insubstituíveis. Resolve isso aí. Melhora isso aí. O pior que for hoje, Jesus tem capacidade de deixar o melhor de amanhã. Deus tem capacidade. E vem as exortações tão necessárias. Exortação significa consolação, significa encorajamento e significa puxada de orelha também. É tudo junto. Irmãos, tem gente que fala assim, eu não falo com meu filho, eu deixo ele fazer o que for. E no dia que me acaba a paciência, eu quebro ele na pancada. Está errado. Você tem que corrigir ele todo dia com amor e sutileza, para não precisar quebrar ele com pancada. Você já viu alguém ser consertado na pancada? Eu ainda não vi. Ah, pastor, mas você tem que ver que é educadinho, vira um bandido depois.
Eu nunca vi alguém ser quebrado na pancada. Imagina se Jesus fosse consertar nós na pancada. Eu então já estava aleijado. Teimoso. Mas uma coisa é certa. O Senhor, Ele tem um amor, irmãos, inenarrável pela igreja. Ele tem um amor muito grande. E a gente tem que pensar que a igreja é a igreja de Cristo. Mas parece desviado, só parece. É a igreja de Cristo. Mas tem problema? Tem sim, mas é a igreja de Cristo. Amém, queridos? E a partir do verso 10, aí ele começa a falar dos problemas da igreja. Ele já falou que ela é santificada, ele já falou de vocação, ele já deu graças a Deus por a igreja. Só depois ele vai falar dos problemas da igreja. Tem gente, irmãos, que chega visitando, nunca viu na frente, ele fala assim, nossa, que mensagem boa. Aí o cara diz assim, é que você não conhece esse pastor aí, ó. Tira a fé lá de dentro. A fé já estava lá na carótida, quase chegando lá, tá, toma de volta. Rapaz, crente esquisito que tem por aí. Segunda etapa, irmãos. Unidade, olha, 10 e 11. Unidade e divisão. Irmãos, Paulo recebe um relatório da família de Cloe. E eu acho que isso aqui o autor colocou muito bem. Isso aqui devia ser padrão. Ah, você ficou sabendo? Me disseram. Ah, nunca tem nome. Aí vira fofoca. Eu gosto, eu sempre falo isso, gente, me contem, mas me relatem. Eu fiz um relatório para uma situação, o camarada ficou bravo comigo, veio a tremer, eu falei assim, onde você descobriu isso? Ele falou, estava lá o relatório. Ah, o relatório oficial assinado por mim? Sim. Foi fofoca? Ele falou, é verdade, mas estava certo. Eu falei, aham, é assim que a gente tem que fazer, irmão. A gente faz um relato sério, um propósito sério. A gente não fica nos corredores da igreja, falando mal do irmão, da irmã, do pastor. Minha filha ficou extremamente chateada, até parou de ir na igreja, porque quando ela saía da igreja tinha um bebedourinho do lado de fora, que eu falava que era, aquilo ali era perigoso, aquele bebedouro. Eu pregando na igreja e as irmãs falando mal de mim lá fora. Ela ia lá, estava o povo falando mal de mim, ela ficou chateada com a igreja. Porque era gente que eu ajudava, era gente que eu ia na casa, era gente que quando me via fazia até saudação eu dizia, meu Deus, mas lá naquele bebedouro, se ele falasse, não dava um livro a meu respeito. E minha filha ficou chateada. Irmãos, está ruim, vai na pessoa, conversa com ela como um crente, além de espiritual, maduro. Gente madura conversa, gente madura fofoca. Falar de fofoca, o pastor não dá um glória a Deus na igreja. Esses dias eu falei sobre fofoca, ela fez assim, parecia que não tinha nem ar na igreja. Eu fiquei com medo dos irmãos morrerem, tinha gente que já estava ficando arroxeada. Que é um problema da igreja, ou não é? Você quer descobrir alguma coisa? É fácil. Você senta no meio da igreja e deixa rolar. Só que Paulo está dizendo, ó, não é fofoca não. O que eu estou sabendo veio através da família de Cloe. Quer dizer, ele está dando uma direção oficial para o problema. Ele está dizendo aonde nasceu, vamos dizer assim, um relatório. Amém, queridos? E você vai perceber em outras cartas acontecendo a mesma coisa. Timóteo foi até aí, Epáfras voltou com notícias de vocês. Ele vai sempre falar fontes, porque Paulo não gosta de conversa fiada. Paulo não gosta de conversa fiada. Amém, queridos? Posso passar para outra, porque senão vai dar problema para mim a partir daqui. Essa questão da fonte anônima. Ah, eu falo, mas não assino o que eu falo. Eu assino o que eu falo. Vai dar problema para mim, já estou acostumado com isso que eu nem ligo mais, sabe? E o certo é certo. Você tem certeza que você está certo? Então beleza. Você não tem, não fala. O que você não tem certeza, você não fala. Amém, queridos? Ah, eu acho, não fala. Porque senão quem acha muito acaba se perdendo. Não fala. E se a gente conseguisse isolar o problema da fofoca na igreja, 99% dos problemas de relacionamento da igreja ia acabar. Amém? É um problema. Os irmãos às vezes ficam sem ter o que fazer. O que é que eu vou fazer? Ah, não tem nada que fazer, não tem nada que fazer. Bíblia eu não vou ler, oração eu vou orar. Vai ler o livro, não quero não. Fofoca, não quero fofocar. Tem alguém fofocar comigo? E aí começam os problemas da igreja. Amém, queridos? É uma pena. Fico com raiva, não, eu passo para a próxima.
É preciso reconhecer que se não fosse o problema dos coríntios, estaríamos, por exemplo, sendo um tratamento teológico, falei agora há pouco, sobre várias coisas na igreja. Santa Ceia, capítulo 11, o capítulo do amor, que é o 13, o tratamento aos dons espirituais, a ressurreição, capítulo 15, as instruções a respeito da disciplina na igreja, capítulo 5 e capítulo 7. Irmãos, muita coisa boa vieram dos problemas da igreja. Incentivo à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele suplica, a palavra rogo-vos é suplica. Imagina o pastor Paulo olhar para a igreja depois de 7 anos que ele esteve lá. Uma igreja que ele plantou, então ele ama. Irmãos, só ama alguma coisa quem trabalhou na fundação. Tem muita gente que, eu quero ser pastor daquele igreja, que bonito. Pôs uma pedra lá, ele não consegue amar como quem esteve lá no começo. Irmãos, é outra coisa. Você pegar a igreja vazia e começar a chamar um por um, você começa a amar cada alma que você trouxe para a igreja. Agora, a gente que não ganha alma, como é que vai amar a alma? Não vai entender esse conceito. E Paulo, ele ama aquela igreja, e ele começa a falar com ela, ele começa a atribuir algumas coisas a ela por amor, entenda isso. E ele está dizendo, eu suplico, irmãos, eu suplico pelo amor, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que faleis toda a mesma coisa, que tenham unidade, que sejam unânimes. É engraçado que unânimes é uma palavra lá de Atos. A igreja foi cheia do Espírito Santo por causa de unanimidade. A igreja cresce no capítulo 2, do 47 em diante, por causa de unanimidade. Todos sentiam a mesma coisa, todos pensavam a mesma coisa, todos buscavam a mesma coisa, e a igreja crescia e caía na graça do povo. Uma igreja, irmão, cheia de Satanás dentro, porque tem uns assim, não cai na graça do povo. Os vizinhos gostam dela. Irmãos, eu recebi uns relatórios doidos uma vez. O irmão passou, parou, olhou, depois veio me procurar, falou assim, eu vi um diário na sua porta, fulano e tal. Eu falei, porque o problema é assim, assim, assim. Fui averiguar. Irmão, na comunidade ali, irmão, misericórdia, só fazia coisa feia. Eu tive que tirar ele da porta, porque ele não podia ser o referencial da minha igreja. Então tem coisa, irmãos, que a igreja, ela tem que, as pessoas aqui do lado da igreja tem que olhar para a igreja e falar assim, ei, estou com um problema, onde eu vou procurar essa igreja. Olha os crentes dessa igreja, amorosos, gentis, educados. Eu estou falando coisas humanas, que a gente ainda falha nisso. Às vezes o crente vê uma pessoa que não é crente, nem cumprimenta, bem que até os crentes não estão cumprimentando o crente. Mas a gente precisa de algumas coisas que vão ser a cara da nossa igreja. Então esse incentivo à unidade, ela vai além. Eu vou bem rapidinho. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contendas. Então, quando ele fala em dissensão e contenda, rachaduras no meio da igreja, que pode colocar a igreja abaixo. Você vai fazer um grande culto, você chama o melhor pregador, você chama a melhor cantora, mas quando acontece o evento, teve briga por causa da escolha, teve briga por causa da cortina, teve briga por causa de quem ia dirigir, teve briga. O culto fica uma negação. Mas eu não gastei R$2.000 para o culto ser bom. Irmão, culto bom não se compra com dinheiro. Por falta de comunhão. Termina o congresso, só estou esperando o congresso terminar para me entregar os carros. Entregue antes, abençoado. Não prejudica o culto, não. Porque se você for para o culto com esse sentimento, você vai estragar o culto. Você vai estragar o trabalho. Mas eu gastei, pode gastar. Se não tiver comunhão, não funciona. A comunhão da igreja, irmãos, ela é primordial. É a coluna máter da igreja. Se a igreja está em comunhão, a igreja tem poder. Amém, queridos? E nós temos esse problema. Irmãos, eu sou lá do Ministério de Taubaté. Eu tenho uma grande comunhão com essa igreja. Eu tenho uma grande comunhão com o Tatetuba. Eu tenho uma grande comunhão com o Paraíso do Sol. Eu falo com os irmãos quase todo dia. Eu tenho uma grande comunhão com os irmãos do Belém. Eu prego aqui abaixo, aqui sempre. Todo ano no congresso deles eu prego. Eu tenho amizade com metade das igrejas de São José. Tem igreja que eu não sei falar meu nome, mas eu tenho amigos, eu tenho amizade. Alguém acha que isso esplêndido? Eu acho natural. Se eu for um pregador da palavra, que eu escolho, eu tenho panelinhas, ou então só me dou com o pastor Rosalvo, porque ele e eu sei que eu estou na sombra dele. Estou errado.
Eu tenho que ter comunhão com ele, porque ele é um homem de Deus que tem coisa para me ensinar. Porque vocês são a igreja de Deus que um dia eu vou me encontrar com vocês lá no céu. E aí eu olho igrejas, sabe, levantando paredes, onde Deus já derrubou as paredes de separação. Então você não está andando na contramão da vontade de Deus. Deus está dizendo, eu quero uma igreja unificada. E você está dizendo, eu quero separada. Você imagina isso? E olha que tristeza, porque eu vou acabar agora. Esse rasgo, irmãos, toda vez que eu vou acabar é mais 40 minutos. Esse rasgo na comunhão da igreja, ele acaba com a energia da igreja. Imagina você, um sacão de arroz com feijão, você levando aquela saca e tem um rasgo. Está em cima da carrocinha, a carrocinha andando até a sua casa. Quando chega em casa, o que é que tem lá? Esvaziou pelo caminho. Deus está colocando graça, mas por causa dos rasgos da dissensão, essa graça está indo embora. O poder está indo embora. O culto não é bom. Mas por que tem esse peso no culto? Deve estar alguém em pecado. Esse pecado se chama falta de comunhão. Quando você está cultuando com um amigo, não é diferente? Esses dias nós fizemos um culto especial lá na igreja de teologia. E o pastor Mark Lemos, né, que é o filho do Colenda, o fundador do IBAD, estava lá. E aquele que cantava Santuário, o Caleb veio. Caleb foi aluno do IBAD, é muito amigo. E os dois estão lá com seus 65 anos, por aí, 70 anos. Mas os dois pareciam dois adolescentes do púlpito. Um ia para o outro, falava, vamos tirar uma selfie. E eu só reparando nos dois. Aí ele ia, quando o outro estava cantando, o Mark estava assim, ó. Aí quando o Mark ia falar, o Caleb batia palma. Porque são amigos, tem uma comunhão. O culto para os dois deve ter sido esplêndido, por causa da comunhão que os dois têm. Irmãos, agora você está na igreja, com um problema com um problema com outro, com um problema do outro. Quando um pega o microfone, aí o outro pega, aí fica dolorido o culto à toa. Irmãos, cultuar com amigos, cultuar com gente que a gente ama. E a igreja inteirinha é formada de amigos e pessoas que amam isso. Eu estou pregando, a pessoa está com aquele sorriso no rosto, mesmo apanhando. Por quê? Porque tem comunhão. Você está perto de amigos, você está com pessoas que você ama, você está com pessoas que estão caminhando para o céu, tendo passado pelos mesmos espinhos que você passou, mesmas dores que você passou, pessoas que você pode confiar. Não é bom? É maravilhoso, queridos. Então vamos focar na comunhão. É uma coisa que eu tenho feito. 10 anos atrás, se você olhar no meu Facebook, 10 anos atrás, todo dia eu polemizava alguma coisa. Fulano pregou errado, ciclano fez não sei o quê. Era muito polêmico. Eu era extremamente debatedor, apologeta. Mas eu percebi que Deus não estava me usando, que eu não estava crescendo em nada. Eu comecei a integrar mais com relacionamentos e falar mais teologia positiva. Eu falo coisa boa, eu tenho tanta coisa boa para falar, tem tanto bom exemplo para explanar. Então eu comecei a ver, irmão, minha vida mudou, eu fiquei frutífero. 4 vezes me chamaram para ir na Rádio Vida agora, 4 semanas seguidas. Aí eu falei assim, vou estar de férias, eu dou uma passada aí. Ligaram semana passada. Você vai vir aqui em São Paulo quando? Quinta-feira, vamos estar debatendo tal coisa. Eu olhei e falei, debater? Se fosse para trocar ideia, bater um papo sobre Bíblia, eu vou, mas debater, não estou com paciência não. Não fui. Aí o Cláudio Apolinário mandou mensagem para mim. Pastor, o senhor está muito ocupado, né? Eu falei, demais, pastor, pregando evangelho, eu estou muito, mas eu vou, um dia eu vou. Escolhe um tema aí que não seja tão polêmico, eu sou meio fraquinho no debate, e eu chego por aí. Quando o debatedor abrir a boca, eu vou dizer, você está certo, agora vamos falar de Jesus. Porque a verdade é essa, hoje nós estamos procurando muitas coisas que nos separam. Vamos procurar o que nos junta? Amém, queridos? Eu acho lindo aqui o texto, e olha só, parte 3, para mim é o centro. Olha a pergunta que o homem faz. Rapaz, ele está dizendo assim, verso 13 e 14. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Irmãos, aqui está a sabedoria de Paulo nesse texto. Aqui é o centro para mim. Porque ele está dizendo, sabe o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, o qual é a cabeça. Se o corpo está dividido, Cristo está dividido. Vocês acham que Cristo está dividido? É isso que ele está dizendo.
É a responsabilidade que Paulo está mandando nas costas da igreja. Está dizendo, vocês entendem que vossos atos refletem na santidade de Deus? Refletem no propósito de Cristo? Refletem na identidade da igreja, que é o projeto de Deus? Vocês entendem que enquanto vocês estão como igreja de Deus, vocês têm que primar por a natureza de Deus no meio de vocês? E a natureza de Deus é perdão, é graça. Aí Paulo mesmo vai dizer, se alguém tem demanda contra outro, perdoa ele. Ele está dizendo, eu estou sabendo que vocês estão levando em litígios, irmãos, por juízes, que nem crentes são. Já está errado, vocês deviam ter perdoado. Ah, mas a pessoa está me devendo, perdoa ele. Perdoa ele. Olha que coisa complicada. Porque aqui é uma parte complicada. Mexeu com dinheiro, mexeu com empréstimo, essas coisas. É ruim. Mas tem gente que fica na igreja, irmãos. E por causa de... Eu até falei um dia numa igreja, e irmãos, quero que me entenda. Tinha um povo na igreja que vivia, pega dinheiro, pá, dinheiro. Eu disse, está parecendo um banco. Isso aqui está parecendo pan-americano, gente. Vou fazer cartão de crédito Assembleia de Deus. Porque vocês só ficam, mexe com dinheiro para um lado, mexe com dinheiro para o outro. E toda vez isso termina em briga, termina em problema. Se quer, está precisando de alguma coisa, tem assistente social. Aí você não empresta, você dá. Agora, toda vez que se mete confiança ao sofiador, dá errado. Vou emprestar, dá errado. Aí vem o pastor, fulano pegou e não pagou. Foi eu que peguei? Não, então fala comigo. A coisa que a gente mais precisa entender, Corinto dividida. Parece que o diabo dizia, já está dividida, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui. Deixa eu colocar mais uma coisa. Você orou para emprestar, irmão? Não. Então, conviva com o seu erro. Então, tem várias coisas acontecendo. E todas elas estão levando a igreja à divisão. O que tem que acontecer? A igreja tem que orar, respirar e começar a ver o que não pode acontecer, para que essa divisão acabe. Se a divisão está vindo por causa do litígio, acaba o litígio. Paulo está dizendo, perdoa e esquece. E eu vou agregar uma coisa, não faça mais. Não faça mais. Irmão, nós somos amigos. Vai congregar em outro lugar, congregar aqui para a nossa amizade continuar. Irmão, não vamos mexer com isso aqui, a nossa amizade vai continuar. Prime pela comunhão. Amém, queridos? Amém. O irmão todo dia vem debater. Ele é calvinista, eu sou arminiano. Eu falei para ele, você não sabe nem o que é o calvinismo, não vamos falar mais desse assunto. Eu não falo com você nesse assunto. É porque você não manja. Eu falei, então não manjo, mas nós não vamos brigar por causa disso. Não leva a gente a lugar nenhum. Parei. O irmão ficou sem assunto. Da outra vez que ele foi falar comigo, ele falou, Rudinei, tal coisa da igreja. Eu falei, opa, já conseguiu achar outro assunto. Já não vamos brigar mais. Procure coisas que unem. Tem ou não tem? Tem. Procure coisas que isolam. Irmãos, os partidarismos, que era o ponto alto, começa com a divisão. Eu procuro um motivo para poder formar um partido. Você sabe que tem gente que põe o nome do partido na gente? Eu sou líder, mexo com teologia. Aí chegou uns irmãos, começou a brigar na igreja e dizer que eram meus seguidores. Eu falei, meu seguidor? Eu já me imaginei com barbão, com turbante, meu seguidor. Aí eu chamei o outro irmão que ele estava brigando. Eu falei, irmão, vem cá. Você sabe que tem um partido meu e tem um partido teu? E que os dois estão brigando por nossa causa? Aí ele falou, eu estou sabendo. Aí eu falei, então a gente tem que desmistificar isso daí. A gente tem que começar a aparecer junto. A gente tem que começar... Irmãos, o que nos une é maior do que o que nos separa. Eu não tenho concordância com você num monte de coisa, você não tem comigo. Mas a gente vai deixar a igreja se dividir? Aí ele falou, concordo com você, a partir de hoje a gente não briga mais. Não fala nada em público. E se alguém falar mal de mim para você, você me avisa. Eu falei, meu amigo, é o que mais tem, a gente falando mal de você para mim, falando mal de mim para você. Às vezes é a mesma pessoa. Então, vamos mudando. Os partidos, quando não tem lenha, os partidos vão saindo. Aí eles vão atrás de outro. Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, estão brigando. Apolo é aquele pregador exuberante, eloquente. Uau! Esse tem unção. E o pastor, o seu culto doutrina? Não, isso daí não, isso daí não tem unção. Só que tem uns irmãos conservadores que falam, não, eu sou de Paulo. Aí Paulo está dizendo, lá no final da carta, eu estou aqui com Apolo tomando um café enquanto escrevo para vocês. O que é que ele está querendo dizer? Vocês estão brigando por Apolo e por mim, mas nós estamos aqui em comunhão. Compensa? Não.
Ah, eu sou de Cefas. Quer dizer, Cefas é Pedro. É o pastor que foi chamado por Cristo logo no início, que andou em comunhão total com Cristo. Então, ó, irmão, tem aqueles mais conservadores da igreja que falam assim: esse menino novo aí eu não confio. Eu confio no pastor fulano, 180 anos de igreja. E Cefas não está sabendo, não está nem aí para isso. Pedro, irmãos, tinha comunhão com Paulo. Ele várias vezes cita Paulo como uma referência de sabedoria. Amém, queridos? Amém. Então, Paulo vai definir dizendo assim: está a igreja dividida? A resposta é não. É lícito ter partido? Não. Por quê? Ele vai dizer o porquê e eu acabo. Porque eu não morri por vocês. Eu dirigi uma igreja que a igreja melhor que eu já dirigi, lotada. E quando eu saí, virou pessoal brigando, não aceitava o pastor. Um dia eu fui lá pregar. Terminei de pregar, levantei a mão e falei assim: irmãos, olha, não tem buraco aqui não. Eu não fui crucificado por vocês não. Eu não vou conseguir colocar um de vocês no céu, porque o meu sangue não perdoa pecado. Então, se tem alguém que me ama, eu também te amo. Mas se quer me seguir, você vai ter problema com isso. Tem pastor aqui, e ele vai ajudar vocês nessa nova etapa. Bom, irmãos, pode até ser lustroso para mim. Ó, os irmãos me amam, e eu odeio fulano. Aí eu me sinto, né? Dá aquela, parece aquele sapão. Não posso dar valor à coisa que prejudica a igreja de Deus. E toda divisão é tola. Partidarismo é tolo. Ah, eu sou do pastor, como que é que o Gabriel gosta? O Rodrigues. Como que é Eliseu Rodrigues? Eu sou do Eliseu Rodrigues. Aí o Caio gosta do trovão lá. Aí o João gosta do trovoada. E aí eles começam irmãos, nada disso tem valor nenhum. Amém, queridos? Nada disso tem valor nenhum. Cristo em todos, isso tem valor. Amém? Vamos jogar abaixo o partidarismo e vamos amar os irmãos em Cristo Jesus. E a igreja vai ser poderosa. Amém? O tópico 3 seria sobre sabedoria. Isso é sabedoria. Você entender que Cristo em todos é a solução. Isso é sabedoria. Uma igreja partida, uma igreja soberba que achava que sabia muito, uma igreja apegada em filosofias humanas, não conseguia olhar para a sabedoria de Deus, que juntava todo mundo debaixo de uma mesma graça e não podia separar por nada, por ninguém. Amém? Deus abençoe os irmãos.